Eu quero começar esse vídeo falando que nós, mulheres negras, nós negros, nós vivemos um dia por vez, né? Nós lutamos todos os dias e isso nos deixa cada dia mais forte, né? Então, meu nome é Keila, eu tenho 34 anos, moro na cidade de Taboão da Serra, né? Recentemente eu casei e mudei para cá, mas durante 33 anos da minha vida eu morava em São Paulo, na capital, num bairro Jardim das Palmas, Zona Sul, bem próximo ali na região do Campo Limpo, né? Estudei sempre em escola pública, não tive o privilégio de estudar uma escola particular, mas me formei, né? Sou graduada e esse é um dos meus orgulhos, né? Tem outras pessoas da minha família, isso a gente teve, dar graças a Deus aos ancestrais, né? Aos nossos avós e nossos pais que vieram e fortaleceram aí para tudo isso ajudar, né? Meus pais, eles vieram de uma cidade que chama Barra Mansa, do Rio de Janeiro, né? E moram aqui. Meu pai veio para cá em 68, né? E minha mãe veio em 71. Então ele já tem um tempo, já que eles moram aqui em São Paulo, e eles vieram realmente para conseguir um trabalho, né? Então eu falo que isso é mérito do esforço das pessoas, dos nossos antepassados, né? Minha avó teve essa mente de trazer a família e meu pai, né, já tinha aquele compromisso com a minha mãe e todos eles vieram para São Paulo, né? São Paulo é uma cidade ótima para a gente poder ter um crescimento, né, profissional, então eu acho que isso é bem interessante, né? Então sou grata a isso, de poder me formar. Muitas pessoas com a mesmo tom de pele que o meu, morando na periferia, ainda não tiveram esse privilégio. Ainda não tiveram, porque todos nós vamos ter esse privilégio. Então eu falo ainda não tiveram privilégio, porque não tem idade para você estudar, basta você querer, né? Sou formada em tecnólogo em gestão de recursos humanos pela faculdade Unítalo. Sempre quis ter um contato maior com as pessoas, né? Que isso, eu sempre gostei de ter essa conexão, de conhecer pessoas. Cheguei a pensar em fazer assistente social, mas acabei indo mesmo para a área de RH. Atualmente eu trabalho, né, numa consultoria, trabalho como headhunter aí, né, pode dizer, na área de recrutamento e seleção, busco profissionais para apresentar para os nossos clientes, né? E tenho muito orgulho, e o que eu mais gosto disso tudo é a conexão, né? Que todo dia você aprende, todo dia são pessoas diferentes que você conversa, né? Então eu acho que eu falo que eu tenho algo para apresentar para eles, que muitas vezes é uma oportunidade de trabalho, mas também eles acabam acrescentando no meu dia a dia, né? Então é isso que eu mais gosto de fazer. O que eu mais gosto é ter esse relacionamento, essa conexão com as pessoas. Eu fico muito, muito honrada e muito feliz também. Os nossos desafios são todos os dias, né? De uma mulher já é um desafio imenso, né? A gente vivendo numa sociedade tão machista, né? E a gente tem que disputar, né? Porque hoje em dia eu percebo, né, no meu ponto de vista, que muitas vezes os homens, eles encaram as mulheres como uma competição, né? Então não tem às vezes tanta aquela cordialidade, mas também nós viemos e vamos ficar, né? A gente tem aí um caminho imenso para trilhar. Então, assim, já tem esse desafio por ser mulher, e uma mulher negra, o desafio é um pouquinho maior, né? Então, assim, o que eu vejo, assim, né, como posso dizer, como os principais desafios aqui onde eu moro, essa questão a parte do preconceito mesmo, porque, assim, mesmo você morando em periferia, essas pessoas também têm preconceito, né? Então, o preconceito não tem classe social. O preconceito, às vezes,
ainda não sei discriminar, mas eu acho que nasce com a pessoa, né? Ou é algo de criação, cultura, educação, enfim. Então, assim, os desafios são da gente ser reconhecida, né? Ser uma mulher respeitada, né? Então, até nisso é interessante, porque aqui, por ser uma cidade, um Taboão pequena, nós tivemos agora na eleição, né, na prefeitura, para ser eleita, né, para uma das candidatas, né, que concorrer à prefeitura, melhor assim, foi uma mulher periférica e uma mulher negra. E eu fiquei muito chateada porque ela recebeu, assim, uma quantidade de votos muito abaixo do esperado, né? Então eu vejo ainda que as pessoas ainda não mudaram, né, a cabeça das pessoas, porque não é só a televisão mostrar no dia a dia essas coisas que nós sofremos, né? Eu vejo também que é questão de cultura. Eu não falo que é a parte de estudo, porque a educação ela não vem só de estudos, porque se fosse assim, pessoas que fossem diretores, presidentes, eles tratariam até melhor os seus colaboradores, e isso a gente sabe que não é, muitas vezes não acontece. Então não é questão de estudo, eu falo, é parte de conhecimento mesmo, né? Porque para você ter conhecimento, você pode estudar até a segunda série, isso não impede, né? O seu conhecimento vai muito além disso, né? Então são muitos desafios que a gente enfrenta no nosso dia a dia e muitas vezes a gente não tem com quem falar. Eu sou uma pessoa que eu utilizo o transporte público, né? Então também vejo a falta de respeito dos homens conosco, em ônibus, em metrô, e muitas vezes outras pessoas veem, você grita, né? Grita que eu falo, pede ajuda, mas ninguém faz nada, né? Eles tentam fingir, olha, não é comigo. Então eu acho que assim é um desafio constante. Quando eu saio, eu tenho todo dia sair com a minha mente já pensando que algo de ruim pode acontecer, né? E como que eu vou reagir, o que eu vou fazer. Então, ou seja, toda vez eu já tenho que sair daqui armada, né? Psicologicamente, para que tantas situações aconteçam, e se essas situações acontecerem, o que eu vou fazer? Como eu posso reagir nisso, né? Então, são muitos desafios, né, que a gente tem aí no nosso dia a dia, né, e a gente tem que saber superar, porque senão isso, né, se você traz isso para você, você acaba ficando doente. Então, eu tenho que externar essas informações, porque se eu for guardar tudo, a cada coisa que eu ouço, né, a gente começa a virar uma caixinha, então, não. Isso eu inverti na minha vida. Então, a cada informação errada, a cada tratamento, isso me fortalece. É ao contrário, no meu agora, né? Já tive problemas, né? Mas hoje em dia isso me fortalece, me faz mais forte. Eu não vou desistir jamais, jamais. E a gente tem, assim, muitos desafios, né, na parte da sociedade, porque quando você é criança, né, na escola, nunca ninguém se apaixona por uma menina negra, né, porque você tem um cabelo crespo, você é piolenta, né, ele sempre tem essa classificação, né, então você tem muitos desafios. Eu acho que, eu falo, no meu ponto de vista, na verdade, né, a escola para mim sempre me ajudou, porque assim, os meus pais são daquelas pessoas, deixa disso, né? Então assim, eu não sei, às vezes, com quem eu aprendi a ser dessa maneira de lutar, porque ao mesmo tempo que minha mãe e meu pai, eles querem que a gente estude, mas eles abaixam muito a cabeça para questões raciais, né? Então, questão de humilhação, não, eu não abaixo, nunca baixei. Minha mãe sabe disso, ela sempre falou, ela sempre me deu muito problema, porque assim, o professor falou alto e eu não fiz nada, eu vou na diretoria. Até teve uma vez que eu sentava na frente, eu sempre gostei de sentar na frente, apesar de falar, eu gostava de uma bagunça, mas sempre sentava na frente. E a professora, ela estava nervosa com uma outra pessoa. E bem na hora, ali, era até
olha, eu lembro até a matéria, era a química e a parte da tabela periódica. E aí, bem na hora que ela estava nervosa ali, aí, né, passou, eu fiz uma pergunta. E aí ela falou, eu já respondi isso, sua burra, né? E, claro, a sala parou, todo mundo me zoou, não sei o quê. Eu simplesmente peguei meu material, né, arrumei guardei todas as minhas coisas. E ela falou, onde você vai? Eu falei, eu vou na diretoria. Ela falou, se você sair, você não entra mais. E eu vou te dar uma advertência. Eu pensei, falei, meu Deus, uma advertência pra falar pro meu pai e minha mãe, mas não, eu preciso me impor nesse momento, né? Então foi a hora que eu mesmo assim saí. Saí, ela foi gritando comigo no corredor. Então assim, o problema que era de uma pessoa, esse problema se tornou meu, né? Cheguei na sala da diretoria, o diretor me atendeu, expliquei pra ele tudo, mas eu achei que ele não foi o suficiente. Então eu fui até a secretaria da escola e pedi o telefone da Secretaria de Ensino. E eu liguei na Secretaria de Ensino de São Paulo, eles me atenderam e aí eu contei tudo que tinha passado. E na época, a minha idade, né, eu era menor de idade, então assim, ele falou, olha, não, a gente pode dar sequência nessa sua reclamação, porém eu preciso de uma pessoa, né, um responsável. E aí eu fui e falei para minha mãe só, falei, mãe, olha, eu preciso abrir, né, uma ocorrência na escola, na Secretaria de Ensino da escola, porque a professora me chamou de burra, né, eu não admito isso e a senhora tem que ir em tal lugar. Aí minha mãe foi, minha mãe sem entender, e aí na hora que nós entramos, né, na sala, aí estava o diretor da escola, estava a professora pedindo mil desculpas, que ela estava nervosa aquele dia, que eu era uma ótima aluna, que não precisava ter feito isso, mas eu tentei falar, ela não me respeitou, né? Então, assim, aquele dia, eu lembro quando eu entrei tudo, né? A pessoa que ia conciliar ali, que ia conversar, né? Para entender, ela falava diretamente para mim, não para minha mãe, que era responsável, porque eu sempre fui assim, eu não tenho, sabe, vocês... Eu sei que minha mãe não ia fazer nada. Se eu falasse também pro meu pai, eles não iam fazer nada. Então eu falei, eu vou ter que fazer. Então eu sempre fui assim. Eu sempre fui uma pessoa que eu lutei. Eu nunca esperei nada de ninguém. Porque eu sei que ninguém vai lutar. Ninguém vai lutar a minha dor. Ninguém vai saber o que dói, aonde machuca, né? Então eu tenho isso, né? Que eu tenho que lutar pelos meus ideais e o que eu acho errado, né? Meu senso de justiça é muito forte, muito forte. Quem sabe aí futuramente eu não comece a estudar direito aí e ser uma advogada, né? Ou uma promotora, né? Porque hoje em dia a idade, né? Nada é impossível mais, né? Mas eu vou atrás, sabe? Eu não aceito, eu não abaixo a cabeça, não. Porque eu tô cansada de ver meus ancestrais, a humilhação que nós passamos, sendo sequestrados da África, vindo para cá, ou não só para o Brasil, outros países, sendo humilhados, né? Então, assim, a gente chega, né? Tem uma hora que a gente cansa. Então, debatendo com educação. Mas também, se a pessoa não tiver, a gente também tem que pôr a pessoa no lugar também. Zezé, Soleci, Mercedes Batista de Nancy, Aida Ciata, que ela é mãe Beata e Araci. Pele preta dessa terra, é bandeira de guerra porque eu vi. Se é Conceição ou Dandará, pra matar preconceito eu renasci.